Quem lembra? Quem é que lembra do versículo? Do livro? Quem é que lembra do livro? Vamos lá, quem vai dizer a Bia? Muito bem, como é que vocês estão? Miqueias, tá? O que faz Miqueias? Então eu vou convidar Miqueias para fazer essa leitura, amém? Ele vai falar e nós vamos repetir, combinado? Jesus, porém, disse: deixai ver pequeninos, não embaracei, e vem a mim, porque estais é o reino do céu. Amém, glória a Deus. Jesus, vamos todos sentar. Amém? Para Deus seja abençoada. A palavra do Senhor, que ele acabou de ler, diz assim: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mas antes de começar, eu ouvi essa frase e anotei, achei muito interessante e quero compartilhar com vocês. Diz assim: Jesus é um adulto que nunca deixou de ser criança, sim ou não? Eu fui para a igreja de Tia Mônica e fui intimada de ministrar que Jesus ele foi criança, que ele crescia em graça e em sabedoria. Então Jesus, ele é um adulto que nunca deixou de ser criança, então ele crescia em graça e sabedoria. Jesus brincava, Jesus estudava, Jesus tinha responsabilidade, Jesus ia no templo e a gente aprendeu um monte de coisa no percurso de Jesus ali naquela noite. Então, essa reflexão que eu anotei aqui diz assim: Jesus é um adulto que nunca deixou de ser criança, uma criança que cresceu sem abandonar a beleza da infância, mas agregando a ela a sabedoria. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Eu estou vendo que assim, geralmente eu ministro para culto de crianças, geralmente à tarde, e é mais crianças. E eu percebi que na congregação, quando a Tia Mônica congrega, os pais participam, a família participa, isso é muito interessante. E a palavra que eu quero trazer da parte do Senhor é para as crianças, mas principalmente para os adultos, para os pais, para nós. Quem aqui nunca foi criança? Quem aqui já nasceu adulto? Ninguém. Todo mundo já foi criança um dia. E Tia Marcela quer aqui compartilhar para você um pouquinho aqui. E quero perguntar a você: onde foi parar aquela criança que era alegre, sorridente? Eu estou falando agora com os adultos. Onde é que foi parar aquela criança que era alegre, sorridente, tranquila e calma, que transparecia a beleza de tudo que ela tinha? E eu quero perguntar a você, adulto: onde foi parar aquela criança que era alegre e agradecida por tudo? E nós sabemos que a pureza da criança é uma pureza de gratidão. E quando nós vamos envelhecendo, vamos crescendo, a pureza, às vezes até a alegria e a gratidão vão se esquecendo ao longo do tempo. Mas a palavra do Senhor nos impacta nessa noite, é impactante que ele repreendeu aqueles discípulos. Certa vez ficou muito contrariado. Jesus ficou muito contrariado. Todo mundo está me ouvindo? Diz a palavra do Senhor que por onde Jesus passava, tinha muita gente, muitas multidões acompanhavam Jesus. Só que a gente sabe que as crianças é muito curiosa. Quando as crianças veem uma colaboração, ela quer ver, quer participar. Eu trouxe algumas coisinhas para fixar melhor
Senhor que certa vez Jesus estava em sua multidão muito grande e eu acredito que nessa multidão havia mães que levavam as crianças também acompanhando. Ou talvez a criança levou a sua mãe para conhecer Jesus. Coisas que acontecem muitas vezes hoje em dia. Crianças que levam os pais até Deus para conhecer quem é Jesus. E eu não sei, a Bíblia não relata que foi as crianças que levaram as mães ou as mães que acompanharam as crianças até Jesus. E aqui eu fiz um exemplo aqui dos responsáveis e de Jesus. Mas diz a palavra do Senhor que as crianças elas ficaram muito curiosas para saber o que estava acontecendo. Só que a multidão era muita gente, porque a gente sabe onde Jesus passava havia milagres, maravilha, e as crianças muitas vezes não entendiam. Só que certa vez a palavra do Senhor diz que as mães acompanharam as crianças até Jesus. E quando eles chegaram até Jesus, havia homens, discípulos, que tomavam conta para botar tudo em ordem, para não fazer muita assim alvoroço onde Jesus estava. E a palavra do Senhor, aqueles homens, eles ficavam ali para ter o controle, o bem-estar de Jesus, para ninguém o atrapalhar nas suas ministrações. Mas aquelas mães tinham a curiosidade de levar aquelas crianças para ser abençoadas. E diz a palavra do Senhor que aquelas mulheres com as suas crianças foram impedidas. E Jesus ficou muito contrariado com essa situação. Então Jesus disse, como diz aqui no versículo 14, no 13 diz assim: e trouxeram então algumas crianças para lhe puseram as mãos e orar, mas os discípulos o impediam daquelas crianças chegarem até Jesus. Eu acredito que aquelas crianças ficaram tristes, porque elas tinham expectativa de conhecer Jesus. Mas hoje, nessa noite, tem muitas crianças aqui que já conhecem Jesus, que já é amigo de Deus, que já tem intimidade com Ele. Glória a Deus. E diz a palavra do Senhor que aqueles discípulos impediram daquelas crianças chegarem até Jesus. E diz a palavra do Senhor, diz assim: Jesus, porém, disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não embaraceis, e vim a mim, porque de tais é o reino dos céus. E eu lembro, eu escrevi, digitei algumas coisas aqui. A palavra do Senhor diz que é do perfeito louvor que sai da boca da criança. E para a gente chegar no céu, temos que ser como uma criança. Por que temos que ser como uma criança? A criança, elas são inocentes. A criança não tem rancor. A criança tem um coração puro. A criança, ela tem mais sensibilidade do que nós adultos. Louvado seja o nome de Jesus. Nós adultos temos malícia. Nós adultos ficamos com raiva. A criança se entristece, mas o adulto cria raiva. O adulto se vinga. A criança perdoa. Então a palavra do Senhor diz que o reino do céu é das crianças. Diz assim, ó: não embaraceis e vim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, para nós chegarmos até os céus, temos que ser como uma criança. E aqui na minha anotação, eu anotei a estatística, mais ou menos, de uma criança, de uma pessoa ser encontrada pelo Senhor, aceitar a Jesus. Quantas vezes nós, conhecemos pessoas que eram cristãos, era crente pequenininho, e você diz assim: mas por que você sai? Não, mas eu já fui crente. Pode ver que a maioria das pessoas serviram a Deus na sua infância, uns 5 anos até 15 anos na sua adolescência. Por quê? Porque é a parte que eles são tocados pelo Senhor. Então é a parte que nós adultos
temos que cultivar o Espírito Santo, temos que cultivar a palavra do Senhor. E aí eu estava observando que essas crianças, elas são encontradas, elas são impactadas através da palavra, porque elas têm um coração voltado ao Senhor. O seu louvor é para o Senhor, o seu tempo, a sua disponibilidade é para o Senhor. Então, do mesmo jeito hoje, eu estou trazendo para vocês hoje, não os impeçais que a sua criança chegue aos pés do Senhor. Eu quero trazer para você que quando eu tinha assim, acho que uns 3 anos, que eu desde sempre sirvo ao Senhor, e eu era bem pequena, minha mãe que conta para mim, todas as vezes, todos os cultos que eu tinha, eu queria cantar, eu queria louvar o Rei. E ela sempre mandava um papel para alguém que estava dirigindo o culto, e de vez ou outra eu tinha oportunidade. Então, essas coisas que temos que trazer, temos que dar oportunidade, porque enquanto as crianças estão aqui, eles não são o futuro da igreja, eles são o hoje, eles são as crianças, eles não são a futura igreja, eles não são as crianças de hoje. É deles que vai vir o dirigente, é deles que vai vir o pastor, é deles que vão vir, aleluia, seja o nome de Jesus, o ministro de louvor. Então, a investida. Enquanto a igreja está aqui, o inimigo tem investido em tecnologia. Muitas vezes nós ficamos embaraçados, nós ficamos atordoados e pensamos assim: eu não vou levar minha criança porque ela está chorando, ela perturba. Automaticamente que você fala essas palavras, vocês também estão intimidando como esses discípulos, aquelas crianças foram impedidas de encontrar com o Senhor. Aleluia. Se ela chora, você traz. Se ela perturba, você traz. Se ela reclama, você traz. Porque é dela que vai vir a salvação para a tua casa. Que vai frutificar grandes frutos. Louvado seja o nome de Jesus. E você, a Machado vai dizer: é a honra e a glória do Senhor, mas eu contribuí para esse grande crescimento. Então o Senhor te impulsiona nessa noite para te convidar, a incentivar, a abençoar, porque dentro dos tais é o reino dos céus. Louvado seja o nome de Jesus. E a estatística aí mostra que as crianças de hoje não são as crianças de antigamente. Por que não são as crianças de antigamente? Você agia de um jeito, sua criança, seu neto, seu filho age de outro. Mas por que essa tecnologia? Eu sou professora de educação infantil e vejo que o comportamento da criança na escola e em casa é totalmente diferente. Então, às vezes, para a criança ficar comportada, equilibrada, quietinha, precisa da tecnologia do celular. Então, mães, pais, vigiem, preste atenção, porque o mundo ele está tramando contra as nossas crianças, mas nós somos orientadores. Nós estamos aqui falando do amor de Jesus, porque Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que pode fazer algo maravilhoso, extraordinário. Louvado seja o nome de Jesus. E mais adiante, a palavra do Senhor diz assim: Deus não faz exceção de pessoas. Que às vezes a gente diz assim: essa criança ela só vai para a igreja se eu for, então impede, né? Tipo, mamãe, hoje eu quero ir para o culto, e você diz assim: não, hoje você não vai. Olha só, o Senhor ele não fez exceção de pessoas. Eu quero te dizer, crianças, nessa noite, que o Senhor ele tem um propósito na vida de cada um de vocês. A palavra do Senhor diz, eu vou ler para vocês, no Salmos, aleluia! Seja o nome de Jesus, no Salmo 139, no 13, que ele diz assim: pois tu formaste no meu interior, tu me cercaste no seio da minha mãe. Louvado seja o nome de Jesus. Então, o Senhor é aquele que formou, é aquele que já projetou
colocou futuro para cada criança, não só as aniversariantes, mas a tua criança que está aí sentada, a tua criança que você chegou até aqui para visitar, desde o ventre. O Senhor já tem uma história preparada. Então eu quero te dizer que o Senhor, Ele repreendeu, Ele se entristeceu com aquela atitude, louvado seja o nome de Jesus, daqueles discípulos. E muitas vezes nós tomamos essa atitude de proibir, de dizer que não vai, de dizer que essa criança é levada. Então profetize nessa noite que ela é uma bênção. Profetize que ela vai ser uma criança abençoada. Profetize que ela vai ser criada no Evangelho. Profetize que ela vai ser uma bênção, que ela vai ser o futuro. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. As dirigentes, os pregadores, vêm deles. Venha as tuas crianças. Então, que não impeçais que venha do reino de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. E a palavra do Senhor também diz que devemos, em Provérbios, fala assim: ensina o teu filho no caminho que deve andar. E quando nós falamos isso, automaticamente é levar a igreja, mas não. A obrigação não só da professora, da escola dominical, da dirigente, do pastor, nem da professora da escola, não. Ensinar o teu filho, ensinar um bom comportamento, ensinar a ser educado, ensinar a obedecer, porque ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque amanhã ele não vai se desviar dele. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Essa indignação do Senhor não foi para corrigir, aleluia, os discípulos, mas sim para dizer que as crianças também têm valor. Louvado seja o nome de Jesus. O valor da criança, louvado seja o nome de Jesus, é um valor, aleluia, espetacular, porque é a criança, louvado seja o nome de Jesus, que é, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, que presta o seu culto, que dá o seu culto nacional. Então é da boca deles que vem o perfeito louvor. Por isso que a Bíblia diz, aleluia, que devemos ser como uma criança. Como devemos ser uma criança? Louvado seja o nome de Jesus, da maneira que nós, aleluia, agimos. Aleluia, como eu disse logo no início, aleluia, muitas vezes nós repreendemos uma criança e ela nos perdoa. Muitas vezes nós reclamamos e ela nos abraça. Muitas vezes nós falamos mais sério e ela continua sendo a mesma. Por isso que o Senhor quer, igreja, aleluia, eu, Marcela, que o meu coração seja aleluia, que não tem rancor. Por isso que eu fiz uma pergunta a você. Aleluia, onde foi parar aquela criança alegre? Onde foi parar aquela criança que sorria? Onde foi parar aquela criança que transparecia a gratidão? E hoje você reclama, hoje você não perdoa, hoje você não abraça. Mas o Espírito Santo mandou, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, eu chegar até aqui para dizer que você, para chegar no reino do céu, tem que ser como uma criança. Louvado seja o nome de Jesus. É preciso, aleluia, você, aleluia, baixar, aleluia, a cabeça, aleluia, e agir muitas vezes como uma criança. Porque para chegar no céu é preciso, aleluia, amar, abraçar, aleluia, ter em coração, aleluia, todos os teus feitos. Louvado seja o nome de Jesus. Nessa noite eu quero louvar ao Senhor, já quero encerrar. Quero louvar ao Senhor com as crianças. É um livro bem fácil, eu acredito que todo mundo sabe. É amigo de Deus. Glória! Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Olha só, vocês vão louvar comigo, tá? Deve ser amigo de Deus. Ele veio pra cá, hoje com essa